Pronto, seguindo este fantástico momento musical, vamos começar com a apresentação de comunicações por pósteres ou e-póster. Bueno, aquí el señor Don Félix. Sí, no, mire usted así. Sí. El moderador. Miradle todos. Vamos a hablar un poco de Don Félix, que se llama como mi abuelo y como mi hermano. Es un nombre, además, que es igual en todos los idiomas. Y además viene del latín, se escribe igual. Claro. Félix Silvestris es el lince ibérico. Fíjate, ¿no? Fíjate. Una zona de monte muy propio. No podía saber. Bueno, quitando ya la tontería, vamos a hablar de Don Félix. Don Félix Martín Sárraga es doctor en Historia, en especialidad en Estudios Estudiantiles y Tunas Universitarias. Y también es doctor en Medicina, doblemente doctor. Y Cirugía. ¿Es triple o doble? Joder, macho. Échale, ¿eh? Bueno, especialidad en Bibliometría de la Universidad de Murcia. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico. Joder, se lo pasó mal ahí, ¿eh? Fatal. 3 años. Nada. 2 años de sufrimiento, ¿no? Coordinador de docencia en práctica clínica para estudiantes de medicina de la Universidad Católica San Pablo de Murcia. Y presidente de la Comisión de Ciencia e Investigación en la 4ª área de salud de la región de Murcia hasta 2022. ¿Está ahí todo bien? Papá, Estamos bien, ¿no? Su tesis doctoral, una de ellas, ¿no? Porque su tesis doctoral sobre el compromiso social de las estudiantinas y las tunas universitarias obtuvo la máxima nota posible. Para que luego que los digan que los turnos no estudian. ¿Verdad? Eso siempre lo he dicho yo. La morralla. Muito bem. Como raya. Es autor, joder, que queda un trozo así de este señor, ¿eh? Es autor de 9 libros sobre tunas y estudiantinas. 9 livros. ¿Alguien se ha leído alguno? ¿Tú sí, no? ¿Tú te has leído uno? No, sí que se lo han leído, ¿eh? Capa. Seguir leyendo mal el Ser buen tuna, perdón. ¿Cómo? Tomo uno sobre uso psicológico. Sí, eso es. ¿Es verdad? Vale. Bueno, sigo. 9 libros de tunas estudiantinas y así como cientos de artículos sobre ellas en internet y en revistas. Ha dictado una 30 de conferencias relacionadas con la historia de las tunas en las universidades hispanoamericanas y congresos internacionales. Es presidente del Comité Científico de Tunae Mundi. Sí, yo le sigo en Facebook, sí. Y organizador del Congreso Iberoamericano de Tunas desde 2012. Es miembro de la Tuna de Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia desde el 79. Ya llovió ya. Patrocinó la tuna de la UNED de Elche, esa es la tuna del gitano, el 15 de junio, mi cumpleaños, 15 de junio del 79. Y la tuna universitaria de Beja, el 26 de octubre de 2003. Becado por la tuna femenina javeriana de Bogotá, el 24 de enero del 2008, y por la tuna de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de Río Piedras, el 11 de septiembre. Agosto. De agosto. Bueno, de agosto de 2018. Joder, macho. Por fim, damos a No se ha aburrido usted, ¿eh? Bueno, damos la palabra al doctor Félix. Me toca a mí ahora. Sí, claro. Venga, hombre. Yo también. Yo creí que era mañana. Y este cambio de cosas. No, esto es traición. Bueno, vamos, yo cambio el libreto porque yo creía que era mañana, no me traía nada. Pero ya está. Entonces alguien tendrá que presentar el primer poste. Yo no voy a poner poste, yo soy el moderador. Y a mí se me oye sin micrófono. Pues ya está. Sí. Venga, ¿quién es el primer póster? O primeiro póster é O que mudou na Raustuna nesta era digital, de Óscar Português e Vítor Gonçalves. Bien. ¿Y está aquí Óscar o el que lo vaya a defender? ¡Ay, tú eres Óscar, es verdad! Sí, ahí está Óscar. Venga. Ostras, necesito un telescopio para leer. Consegue ser breve. No es este. Póster está ahí. ¿Dónde está el póster de Óscar Portugués? Uf. Menos mal que estaba organizado esto. Este sí. Esto es. Lo conozco.
Sí, no, sí me lo he leído esta mañana todos. Menos uno que está en español, todos los entendí. Bom, avançando. Eu vou falar em português que é mais fácil para mim. O tema é bastante esclarecedor e retrata essencialmente a mudança que existiu e que eu senti desde a fundação da Tuna até à data atual. Que é simplesmente o que o mundo digital veio ajudar também no mundo Tunai, e o que contribuiu a nível de imagem para promover as tunas, e neste caso a minha tuna, a House Tuna. E essencialmente a abordagem deste artigo, deste póster, é exatamente isso. É o início da fundação e da divulgação que nós fazíamos inicialmente, era tudo através de cartazes pelas ruas, ou seja, a divulgação era muito feita à base de físico, e atualmente a nossa divulgação assenta bastante, e grande parte, diria até 80%, assenta na divulgação através do digital, através de plataformas como o Facebook, Instagram. De realçar também a questão que nós tentamos fazer quando aconteceu a questão da pandemia Covid-19, que foi, nós temos o nosso festival anual de tunas mistas, e como não pudemos fazer, tentamos inovar e fizemos um festival online. Pronto, aí também se vê a evolução do passar de uma parte mais física e presencial para uma parte mais online e que é visível, que foi visível a grande parte da sociedade. Basicamente é isto. A mí me gustaría, que es un tema nuevo, ¿no? Una de las cosas que yo más valoro personalmente es la novedad de las investigaciones y que puedan aportar a otras tunas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué problemas te has encontrado al investigar el tema que has tratado en el título, ¿no? La era digital aplicada a la tuna, o al revés, las tunas aplicadas a la era digital. Sí. ¿Qué problemas te has encontrado? Bibliografía apenas hay. Sí, no, nada. Bien. ¿Has hecho trabajo de campo? Assentado só fiz pesquisa através da tuna, ou seja, da House Tuna, da minha tuna. Ou seja, baseei-me naquilo que inicialmente acontecia e fiz uma transformação daquilo que era no início, ou seja, há 3 anos atrás, y aquilo que é hoje. Bien, entonces en la metodología has utilizado entrevistas personales con otras tunas. No, solo la tuya. Só aquí, sí. Y has comparado lo que había antes 3 años antes y la actualidad. No, 13. 13, al principio de la fundación. Eso. Ok, bien. ¿Y pudiste averiguar de qué persona partió la idea de entrar en el mundo digital? ¿Qué fue el comité fundador, la junta directiva? Sí, fue a través de ahí y de nuevas personas que entraron, que vinieron con otro objetivo más digital. Bien, muy bien. Porque actualmente toda la gente tiene un móvil, toda la gente publica y publicita todo en su cuenta. Gracias, obrigado. Gracias. Muito obrigado. O próximo póster a ser apresentado é o póster As Tunas Portuguesas e Sul-Americanas, Aspectos Culturais Diferenciadores, de Pedro Pressoto e Bruno Gonçalves. ¿Y quién va a defenderlo?
¿Pedro o Bruno? Pedro. Venga, pues adelante, por favor. Vai ser por videoconferência. Ela está dentro do Brasil. Videoconferencia no está acá. Bueno, pues que la proyecten. Vamos passar à frente. Não? Ele já está? Certo. Então, boa noite a todos, finalmente. Desculpa aí pelo probleminha com áudio e vídeo, enfim. A apresentação de hoje ali do pôster que a gente trouxe é uma pesquisa falando um pouquinho sobre essa diferença cultural das tunas sul-americanas e portuguesas. A princípio, eu tentei entrar em contato, na verdade, eu tentei descobrir tunas brasileiras, porque eu sou brasileiro e eu gostaria de trazer alguma tuna brasileira, mas infelizmente eu não consegui achar nenhuma. Eu pesquisei bastante, mas não tinha. Então, eu entrei em contato com a tuna de São Martín de Porres, que é uma tuna que fica em Lima, no Peru. Eles são uma tuna masculina, eles são bem conceituados lá. E, bom, a minha pesquisa foi as tradições, a convivência entre tunas, a boemia, né, os eventos, como e, bom, tive alguns probleminhas aí com a questão da pesquisa no quesito de comunicação. Eu tive que entrar em contato direto com eles, então eu tive que me comunicar em espanhol, o meu espanhol não é muito bom. E, bom, assim, agora falando um pouquinho sobre os resultados, né? Eles têm alguns costumes que são muito semelhantes aos nossos. O próprio festival deles é muito parecido. Eles têm 2 dias de festival, entretanto são mais tunas e eles têm mais prêmios também. Tem um pouquinho mais detalhado ali no pôster, depois se alguém quiser perguntar dúvidas mais específicas quanto a isso. O traje deles lembra bastante o traje da Espanha, na verdade. Eles têm muitas semelhanças com as tunas espanholas, talvez por alguma relação ali, né? Tanto pela língua e tal. Então, eles têm aquela faixa que representa geralmente a universidade e os emblemas são cosidos para o lado de fora da capa, né? E em quesito das músicas, eles são temas em espanhol, lógico, e eles são originais e tem também temas que são muito semelhantes, muito familiares para nós, como o Estou Aqui e a Madalena, né? Que é originalmente em espanhol também. Bom, então, em conclusão, do projeto ali, da pesquisa, né, eu consigo falar que, apesar de todas as diferenças, as tunas têm muito respeito. Quem foi para Salamanca viu que a gente tem respeito muito legal entre as tunas, tanto portuguesas quanto espanholas, enfim, as do Peru também tem. Ali na minha pesquisa eu até trouxe o caso da tuna de Jaén, que ela já esteve em contato com a tuna de São Martín, em Lima. Mas, de forma geral, é mais ou menos isso a pesquisa. Aí, se alguém quiser entrar em mais detalhes, pode ler, ficar à vontade, ler o pôster e pronto. Eu agradeço. Boa noite. Soy Félix de la Tuna de Medicina de Murcia. Tuno desde el año 79. He leído tu póster, no me he enterado de la comunicación por dificultades técnicas. Entiendo que has hecho un estudio comparando tu tuna con la tuna universitaria de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú, los morados. Sí, son excelentes personas, yo estaba en su casa. Me llama la atención que eligieras a los morados. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste la tuna de la San Martín de Porres? Desculpa. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim, está. Perfeito. Assim, em quesitos de o porquê a tuna de São Martins existe, eu não fui tão atrás assim. O meu foco realmente era mais nas questões das diferenciações, mas eu consigo dizer que a tuna de São Martín, ela surgiu assim, como outras tunas, por uma questão cultural ali da América do Sul, né? Nós temos muitos países ali que têm tunas, como Chile e Argentina, então, por conta dessa questão cultural toda, a tuna de São Martín veio à tona e
ela também é uma das tunas mais antigas, então ela leva essa tradição consigo, né? Então seria mais ou menos para esse lado. Não sei se consegui explicar muito bem, mas é isso. Bueno, me llamó la atención la elección de la San Martín de Porres para tu estudio por varios motivos. Es cierto que es de la más antigua del Perú, es cierto que es universitaria, pero también es cierto que es la primera que aceptó a la mujer universitaria formando parte de tunas. Entonces puede no ser representativo. Hay otras tunas, por ejemplo la de la comarca de Ayacucho, y otras que prefiero no nombrar porque no quiero decir nombres para que no se vean señaladas. Pero el Perú hace 10 años tenía otro concepto de tunas, hace 10, 15 años, y ha evolucionado mucho el Perú, mucho, a favor. ¿Cuándo realizaste tú el estudio? ¿En qué año? Certo, perfeito. Então, esse estudo foi realizado, na verdade, foi bem recente. Eu conversei com o Manuel, ele é um membro da Tuna, e foi recente, inclusive foi, se eu não me engano, em outubro, então, ano passado. Acho que foi em outubro, algo do tipo, ou em janeiro, foi algo do tipo, assim, foi bem recente mesmo. Então, são informações do dia a dia deles agora, né? Eu imagino que não tenha mudado tanto a questão da cultura deles, da tradição deles. Então, seria mais ou menos assim. Bom, as tunas de São Martin não tem nem o que falar, é uma tuna muito boa, são uma das mais conceituadas, então, por isso eu fui atrás deles, né? Para conversar diretamente com eles. Bien, no, de verdad, ha sido un trabajo difícil, reconozco. La pesquisa que has hecho ha sido difícil. En el Perú no conozco ni una sola tuna mixta. Todas son de varones y muy poquitas femeninas, que son de reciente. Tendrán más o menos 10 años, no más. Es un trabajo difícil de hacer en el Perú. ¿Por qué elegiste Perú y no, por ejemplo, Colombia, que sí tiene tunas mixtas? Perfeito. Posso responder? Certo. Bom, então, a tuna do Peru me chamou mais atenção, na verdade. A princípio, por conta das redes sociais, faz pouco tempo que eu participo do meio Tunai, né? Eu venho do Brasil e eu entrei na tuna ano passado, então eu não conhecia tanto dessa área mesmo, as do Peru. Mas, enfim, quando eu fui pesquisar uma tuna para fazer essa pesquisa, eu observei num site, né, de várias tunas, e ali eu fui atrás de diferentes tunas, e me calhou de achar a tuna de São Martin no Peru, e eu fui nas redes sociais deles e me pareceu ser uma tuna muito conceituada, e foi por isso que me chamou a atenção. Eu fui atrás de outras tunas também, por interesse, assim, para conhecer, e eu cheguei a conversar também com tunas femininas, mas eu realmente vi que, assim, pelo intuito da pesquisa, eu achei que fosse mais interessante conversar diretamente com o pessoal da São Martin, né? Então, foi mais ou menos por aí que foi o meu raciocínio. Bien, bien, no, sí lo entiendo. Creo que por elegir el país, el Perú, te metiste en un problema añadido, porque Perú tiene tunas de varones, la mayoría, tunas femeninas, muy poquitas, y no tiene tunas mixtas. Y estás comparando con una tuna mixta, cosa muy difícil de hacer. Metodológicamente es un problema. Te aconsejo que si quieres comparar la tuna mixta tuya con otra, que sea una tuna mixta, y te sugiero, por ejemplo, la primera que se me ocurre cerca del Perú, está en el norte de Colombia, es Tunarte, depende de la Universidad de Santander, Colombia, que se llama igual que la población española. Entonces, mezcla dos cosas iguales, tuna mixta con tuna mixta, y verás diferencias importantes. Por ejemplo, el traje. Lo de menos es el repertorio, que se cae por lógica, pero en el traje, por ejemplo, en la consideración de la jerarquía dentro de la tuna, en el trato a los caloiros, yo empezaría por comparar cosas similares. Es lo único que te aconsejo. ¿Por qué? Porque si tienes inquietud en investigar, no te desanimes, sigue adelante. Obrigado.
Bueno, no es una pregunta, pero yo creo que a don Félix esto le va a interesar. La tuna de San Martín de Porres, los morados, son muy amigos nuestros. Bueno, claro, sí, y nosotros también, en ese chalecito que... 18, además de a Bogotá y a Barcelona. Coño, en ese año estuvimos nosotros. Bueno, pues ahí estuve yo, hicimos una sede en la Casa de la Moneda organizada por los morados. La Casa de la Moneda es dentro del recinto del gobierno de la República creo que es República del Perú. Sí, aquí mi compi es de Perú. Lo que yo le quería decir es que cuando fuimos allí, yo era pardillo, yo era caloiro, y venían con nosotros, supongo que les conocerás, Fito de nuestra tuna y Pulido. Y fíjate que ya son mayores, ya tienen 60 años, ¿no? Y cuando llegaron allí, empezaron los pardillos de allí. Ese es Fito, ese es Pulido. ¿Sabes por qué? Porque esa tuna, no sé cuántos años tendrá. Creo que menos que la nuestra, por lo siguiente que voy a decir. Muchos de ellos empezaron a conocer cómo es la tuna en España a través de un viaje que hicieron en los años 80, que llevaron pues, casetes, VHS de nuestros certámenes y nuestras actuaciones. Y claro, cuando les vieron, imagínate, ¿no? De verles tantas veces ahí en la cinta que estaría ya hecho un asco, y de verles ahí, digamos, me acuerdo perfectamente porque yo le dije, bueno, vamos aquí a pasarlo bien a Perú, y de repente unos chavalines de la edad de estos, ese es Don Fito, un señor de 70 años que tiene, a preguntarle cómo es la tuna, porque al final ellos se basaron un poco en las tunas de Madrid, porque fíjate, llevan los Greguescos, cortos o las cervantinos. tuzas. No llevan el pantalón. Taleguilla. Es que usted es muy... Solo quería decir eso. Porque siempre hay... ¿Sabes? Parece que no, pero al final nos conocemos todos. Sí. No, era un comentario. Y, A mí me ha parecido muy y bien. el gran dios, lo digo con todo el respeto, de los tunos peruanos, don Emilio de la Cruz Aguilar, Sí, con su libro del buen amor, sí. El que no se lo da. han sabido interpretar, pero eso es otra cosa, pero el gran dios, y al que le debemos todos muchísimo, Sí, porque se han cargado. porque dio con su novela una proyección de la tuna universitaria en Hispanoamérica que antes no existía. Está bien. Bueno, yo ya termino. Gracias, brigado. Gracias, obrigado. ¿Se me oye? Sí. Vamos a continuar con el siguiente póster que se titula Logotipo como elemento de comunicación. Estudio de caso de las tunas mixtas portuguesas. Y está protagonizado por Bárbara de Oliveira. ¿Quién es de Bárbara? Ahí está Bárbara, mi querida Carolina. Y Catarina Oliveira. Carolina Rodríguez, Catarina Oliveira. Bueno, un aplauso para ella, ¿no? Obrigado. Vamos ahí. No te vio. Es que están las nubes. Bien, ¿quién va a presentar el póster? Las tres. tres. Muy bien. Muito boa noite a todos. O nosso resumo baseia-se no conceito de logotipos e a sua importância na comunicação, basicamente, para com potenciais clientes e, claro, o público à nossa volta. Basicamente, o nosso objetivo seria perceber de que forma é que o logotipo, a construção do logotipo, influencia a mensagem que a tuna quer transmitir e também, principalmente, as tendências gráficas desta área, quais são as cores, digamos, mais utilizadas, o estilo, e continuaremos para explicar de que modo é que fizemos essa distinção de quais... Para a realização deste estudo, nós fizemos uma análise comparativa em que analisamos com vários tópicos
que foi região, distrito, nome da tuna, a data da fundação, a paleta cromática, ou seja, as cores que constituem o logotipo da tuna, os elementos figurativos e, por fim, o lema também de cada tuna. Bem, pronto. Pronto, eu só queria dizer que este estudo é muito importante para mim porque a minha licenciatura é Arte e Design, então é do meu grande interesse saber como é que eu consigo pôr os meus estudos em algo que eu adoro, que são as tunas. Então, do nosso estudo, o que nós pudemos reter foi, a nível do formato dos logotipos, cada um tem o seu formato distinto, e nós vimos que o formato mais comum é o formato circular. Depois temos a elipse, o retângulo, a forma de brasão e depois também temos algumas formas irregulares que não se enquadram nas anteriores. De seguida, para além das claras cores neutras como o preto e o branco, as cores mais tendenciosas na cultura das tunas mistas portuguesas são o azul e o amarelo. De seguida, podemos ver que os elementos figurativos nos logotipos das tunas mistas portuguesas, os mais predominantes, sem muito espanto, são os elementos musicais, os monumentos de cada cidade e o símbolo de cada curso respectivo. E podemos concluir também que grande parte dos logotipos, 83,33%, não tem lema. O resto tem lemas e alguns são em latim. E, por isso, nós concluímos que as preferências dominantes variam conforme as regiões, colocando ênfase na importância de tendências. No entanto, a mensagem de boémia e música que é partilhada por todas as tunas é algo universal. Então, isto porque cada grupo tem a sua identidade, mas não há grande distanciamento da tradição que os abriga. Muito obrigada. ¿Ya está? Sí. Mi limitación en el lenguaje Ah, vaya por delante. He entendido que el universo de estudio sí, fueron solo las tunas mixtas de Portugal. sí, Todas. todas. ¿No les parece que hubiera sido interesante completarlo, porque parece corto, con una comparativa con las tunas masculinas y las tunas femeninas? Sim. E isso pode ser um futuro projeto, para as próximas jornadas. Nós pegarmos nesta investigação que fizemos este ano e lançarmos o desafio de comparar com as masculinas e as femininas, porque nós vemos que há traços muito característicos das tunas masculinas e das tunas femininas. E se calhar é vermos se os nossos estereótipos estão de acordo. É uma coisa que temos de investigar. Y otra cosa, ¿han notado si hay preferencia de colores según sea el logotipo del norte o del sur de Portugal? Sim. Ah? ¿Há diferença? Acaba por haver um bocadinho entre o norte e o sul, principalmente as ilhas. E o centro do país e as ilhas nós sentimos que são relativamente Pero, parecidas. ¿qué color prefieren las tunas mixtas del norte y Eu qué acho- color prefieren las tunas Acho que a nível mixtas de del sur? regiões, o que eu posso dizer é que a nível do litoral, todas as regiões que se citam ao pé do mar costumam usar a cor azul. ¿El cual? A Azul. cor azul. Ok. Y la del interior diferente. É indiferente. Nós já vimos. Nas tunas de sul, observei a cor laranja, muito Naranja. utilizada também. Ajá. No norte, observei ainda mais vermelho. Não sei. Vermelho. É muito comum. Sim. Sim, Ok. há aquelas distinções. O sim. sea, la de la costa Sí, prefieren el azul, Sim, a cores mais la del quentes, norte el basicamente, rojo, é- el vermelho, Sim, 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 Sim. sim. y la de abajo, la del sur, Exacto. el alentejo, Sim, sim. es Cores mais naranja. alegres, laranja. Naranja. Oh, naranja, ok, gracias, obrigado. Nas ilhas mais azul por ser perto do mar. As Bueno. cores madeira mais azul. Sim. Muy bien, Mais o azul por causa de ser perto do mar. bien, bien. Exacto. Obrigado. Gracias. Pronto. Muito obrigada a todos.
Ok, de seguida vamos chamar o próximo póster, que é de Silvana Souza e André Arede, a importância da cooperação entre tunas para o desenvolvimento das tunas mistas, que vai ser apresentado por André Arede. E a Silvana Souza também. Boa sorte. Esta me suena. Está ligado. La importancia de que no entendí la palabra. Da cooperação Cooperación. De la Cooperación. cooperación. Sí. entre a ajuda. Cooperação. Sim. Vamos falar em português. Claro, querido. Ora bem, então, a base do estudo é o facto de, hoje em dia, haver cada vez mais profissionalismo nas tunas, sobretudo as masculinas. As tunas mistas acordaram para isso um pouco mais tarde. E tem a ver, e é graças à cooperação e ao trabalho que depois vêm nas tunas masculinas, tentam ir atrás, tentam evoluir, tentam aperfeiçoar, tanto em palco como fora de palco. E é precisamente esse o começo do nosso cartaz do motivo de o fazermos. Por exemplo, tem ali uma imagem de um ensaio da Tuna 10 em que a própria ensaiadora, ela é professora de música. E então, muitas tunas estão a seguir o caminho das masculinas e trazer pessoas que, de facto, têm muito conhecimento musical para depois isso ter impacto tanto na atuação e depois também na sociedade. Porque quando somos convidados para um evento, se a qualidade de palco for boa, as pessoas querem mais. E então, tanto o desenvolvimento entre tunas, porque depois esse feedback é comentado, e as tunas, e entre as mistas, dizem, ok, então como é que conseguiste chegar lá? Olha, porque falei com uma pessoa que é desta área, ajudou-nos, façam também. E depois, quando nos encontramos em festivais, a evolução é cada vez maior, e isso leva a um grande reconhecimento, tanto dentro da nossa área, dentro do mundo das tunas, como lá fora. O desafio acaba por ser maior por causa da questão da questão dos géneros, porque conseguir equalizar as vozes, conseguir fazer com que tudo seja harmonioso, é um trabalho muito complicado. Como estamos a falar de 4 naipes completamente diferentes, 2 femininos e 2 masculinos, enquanto nas tunas masculinas ou femininas é mais estável, é um pouco mais fácil. Pronto, a metodologia foi com alguma bibliografia e também com o próprio trabalho de campo, daquilo que nós fazemos no dia-a-dia, e a conclusão e os resultados. Os resultados, por exemplo, temos ali dois exemplos de cooperação durante o Covid, de festivais que aconteceram online, mas em que as tunas se ajudaram. Houve entrevistas feitas para esse festival, para tentar ajudar e não morrer o fenómeno durante o tempo de Covid. Um exemplo da Tuna Destes, um exemplo da House Tuna, festivais interativos, toda a gente se ajudou e então foi a recuperação depois pós-Covid foi mais fácil, porque, enfim, isso ajuda. E pronto, depois esse trabalho é refletido também, lá está, depois na comunidade, porque veem e entendem que a tuna está a melhorar, que vale a pena apostar, e pronto, e é esse o caminho que neste momento existe. Existem até pessoas de algumas tunas que vão em ensaio das outras, ajudar ou no estandarte, ou na pandeireta, ou nos instrumentos de cordas, ou nas próprias vozes, e fazer assim esse pequeno intercâmbio. E temos a ajudar o máximo possível para chegarmos ao nível de perfeição. É como disse aqui o meu colega, nós no meio da investigação toda percebemos que há muito mais competição entre as tunas mistas do que entre tunas masculinas ou tunas femininas, e isso para nós foi diferente, até porque apesar de haver muitas tunas mistas em Portugal, e em Portugal a tuna mais antiga ser mista, sempre houve uma maior ligação
relação às tunas masculinas, principalmente porque estão ligadas a Coimbra e pela importância do fado de Coimbra, e sempre há essa conotação. E para nós foi um espanto perceber que as mistas competem muito mais e têm muito mais arreio pelos prémios e pela vontade de estar. Só que a pandemia veio dificultar um bocadinho esse trabalho. E como o meu colega falou, foi importante manter as tunas vivas e a partilha de elementos, a diversificação da música, da forma como se faz música e da forma como se está perante os outros, através de festivais solidários, festivais que revertessem a favor de outras tunas ou a favor de outras causas, a partilha de colegas, a junção de tunas, que também já houve poucos elementos que estavam de outra tuna e se juntaram a outra, até adaptaram-se cancioneiros, isso faz com que enriqueçam, com que se aprendam e que no fundo não acaba por morrer a tradição e dá para acoplar, e isso é bastante importante e foi realmente o que nós podemos retirar daqui, que a competição é boa quando é saudável, mas se nós unirmos num meio que muitas vezes é complicado, porque às vezes o país não reconhece as tunas que tem e só reconhece aquele nicho que está mais concentrado em Coimbra ou em Lisboa, e isso prejudica, porque há muito bom trabalho, há muito boas coisas que se fazem, há muitas boas tunas mistas e é importante falar sobre isso e ver-se sobre isso, porque isto é cultura e isto é património. E a importância deste estudo é mesmo essa, dignificar aquilo que são as tunas mistas em Portugal. Siempre he pensado, y es una opinión personal, que tiene que ser una tarea muy difícil para el director musical conjuntar las voces tan diferentes de hombres y mujeres. O sea, vaya, primero mi respeto a las tunas mixtas. ¿Sienten las tunas mixtas que lo han tenido más difícil para darse a conocer que las tunas masculinas o las tunas femininas? Sim, claramente. A cultura é de tunas masculinas no geral. Embora muitas tunas masculinas tenham começado com as tunas mistas, pelo menos em Portugal, uma boa parte delas, o caminho foi de tunas masculinas, até porque em Portugal, com a cultura da serenata, a serenata é historicamente do homem para a mulher, então as tunas masculinas estão na linha da frente. E ainda existe o estereotipo em Portugal de que uma expressão, mistas são as tostas. Ou seja, as tunas são masculinas e o resto... E por isso o trabalho das mistas é o dobro. É o dobro, é tentar puxar. Mesmo em Espanha, por exemplo, existe a tuna mista de Baracaldo, pelo menos eu tive com eles há pouco tempo, e é uma ou duas, pelo menos esse caso do tuna mista em Espanha. Eu não conheço mais nenhum, ou se houver acho que ainda há mais outra, mas é raro. Em Portugal nós tentamos fazer o nosso trabalho para continuar e juntar dos géneros. La tuna de Baracaldo es una tuna de instituto, de bachillerato. Es la única que conozco mixta. Pero hay una tuna mixta en un colegio de Andalucía, de escuela secundaria. O sea, parece ser que las dos fueron iniciativas de profesores de música, quizás para que los muchachos y las chicas aprendan a trabajar en equipo y fomentar otros valores. O sea, que me parece genial. Otra cosa, parece claro que por cosa cultural, la tuna mixta, como lo has explicado, lo ha tenido más difícil para ser aceptada. Pero ¿y las tunas femeninas? ¿Tan difícil como las mixtas o menos? Porque teóricamente la serenata, como tú has dicho, es de un varón a una dama. ¿Las femeninas están en el mismo caso en Portugal que las tunas mixtas? Creio que não. É mais fácil aceitar uma tuna feminina por causa da igualdade de género do que às vezes uma tuna mista. E porquê? Porque juntar mulheres e homens parece... como é que eu hei de dizer sem querer ofender ninguém?
promíscuo ou obsceno. Em Portugal foi visto assim muito tempo. Verdade, verdade. É mau, mas é. E ter uma ou outra, eram do mesmo género, eram de géneros diferentes, Sim. eram independentes, faziam o seu trabalho, custava menos. Sim. E depois, a nível sonoro, também custava menos, porque é um estilo, é outro. Nós temos os dois. E faz mais confusão. E faz mais confusão até porquê? Porque juntar os dois tem uma harmonia às vezes mais bonita. E são diferentes, pode-se criar uma coisa mística uma coisa mística e interessante. E muitas vezes as pessoas não sabiam reconhecer isso. E então levavam isto para o lado mais lúdico da coisa em vez do lado mais sério. Portanto, foi mais difícil aceitar as tunas mistas do que as tunas femeninas. No, pero sí, pero fíjate tú, lo que acabas de decir, precisamente las tunas mixtas son el mejor ejemplo de igualdad de género. Claro. Y tienen una dificultad añadida. Por ejemplo, la edición del repertorio, las canciones, tiene que ser muy difícil. Agradezco mucho el póster y la explicación. Muchas gracias. Nosotros. Força. Obrigada. O meu nome é Linda Luz, sou da Tuna Académica da Universidade dos Açores. É basicamente um comentário e uma pergunta. Em primeiro lugar, comentar algo que o colega disse sobre as tunas mistas serem mais competitivas. Eu acho que sim, sou de uma tuna mista e pelo menos na minha universidade há 4.000 alunos, mais ou menos, 9 ou 10 tunas. No polo onde eu estudei, na Ilha de São Miguel, há 5 tunas. A minha, mista, a Taua, uma de enfermagem, para onde vão os alunos de enfermagem que são um bocadinho à parte do resto da universidade, e depois há 2 masculinas e uma feminina. É mais competitivo porquê? Porque nós temos de ir buscar novos membros, não é? Logo aí, matemática, não é? Para assim dizer. Portanto, era apenas um comentário. A minha outra pergunta é, vocês referiram que há aqui uma interajuda. Pronto, e agora a minha pergunta vai baseada também no comentário. A interajuda vai de quem para quem? Das tunas que competem pelos mesmos membros ou futuros membros, ou de tunas que não vão buscar os novos caloiros ao mesmo sítio. Não sei se me fiz entender. Da vossa perspectiva, o que é que acontece? Obrigada. Nada. Ora bem, a entreajuda existe por tunas que não vão buscar os elementos ao mesmo sítio. Ou seja, são escolas diferentes, ou então tunas de diferentes regiões, mas que por acaso que se cruzaram em festivais e viram valor em alguém ajudar e colaborar, e numa humildade total do género, abrimos as nossas portas para alguém externo, ajuda-nos. E é nesse sentido, não na mesma faculdade. Na mesma faculdade é bem diferente. Não mostram o jogo, ficam cada um no seu sítio e está. Pronto, a coordenação é entre diferentes faculdades e às vezes mesmo em diferentes cidades, porque a tradição, a forma de ver em Coimbra é diferente de Bragança, dos Açores. Tentar ajudar também nessa diferente perspectiva. Pronto, é por aí. La colaboración estoy entendiendo con lo que ella ha preguntado que me ha gustado. La colaboración es más fácil entre tunas mixtas que no son contrincantes porque son de ciudades diferentes. Claro, porque si no le vas a decir tus trucos a la que vas a encontrar en el certamen el mes que viene, claro. Y luego, hablando de tunas mixtas, si no lo conocen, busquen en YouTube. Para mí, sin menospreciar a las portuguesas, pero de las mejores del mundo, qué cosa más rara, las de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la tuna en Puerto Rico entró de una profesora de literatura española, Norma Urrutia, que acabó casándose con un tuno de la hispanoamericana que fue en el 61 a Puerto Rico. Bueno, y ella, ¿por qué fueron mixtas? Ella me lo dijo, porque está filmada la entrevista que le hice. Porque cuando fue a París para ver si hacía el doctorado en la Sorbona, la tuna que había visto era de varones y puso un letrero en el comedor universitario, todo estudiante de la universidad
que sepa tocar o cantar y quiera pertenecer a la tuna, que vaya tal día, a tal hora, a tal sitio. Aparecieron 8 chicas y 8 chicos. Y me dice, ¿cómo le voy a decir que no a las 8 chicas? Si tienen interés, tienen ilusión. Y por eso en Puerto Rico la primera tuna, que da la casualidad, que es la tuna más antigua de todo el continente con actividad continuada, es la tuna de la Universidad de Puerto Rico, que tuvo la primera actuación un 15 de diciembre de 1961. Y la segunda, también más antigua, con actividad continuada, es la tuna interamericana. La tuna de la Universidad Interamericana de Puerto Rico también es mixta, las dos son excelentes. Eu conheço essa interamericana, mas do Porto Rico conheço mais os bardos, tuna de bardos ou de... Pero ese de varones. Exatamente. No, diferente. E só já agora para uma referência. E são muito buenos. Certo. Só para uma referência, também há uma tuna mista na Suíça, chamada tuna helvética. Sim, la conozco. Muito pronto. De ex-elementos portugueses, e eu não tenho a certeza se a tuna de Maastricht, ou pelo menos, não, de Maastricht não, que é masculina. Houve alunos portugueses, por exemplo, que tentaram criar uma tuna na República Checa, alunos de medicina. Não sei se o projeto continuou ou não. Pronto, mas... No, sigue, la helvética sigue, y hay una tuna mixta también en Canadá. Ok, exatamente. Y parece ser que se quiere fundar una tuna mixta en Florida, en Estados Unidos, pero por lo pronto no ha tenido mucho éxito. Muito obrigado. Muito obrigado. Gracias. Cariños. Muito obrigado. A seguir vamos para a apresentação do meu colega co-apresentador Alfonso Arellano Rey. Los nuevos tiempos de las tunas madrileñas, últimas décadas y futuro próximo. Boa sorte, Alfonso. Bueno. Ay. Nah. Oye, aquí ha habido pardillos que no me han aplaudido. Ahí. Gracias. Sí. ¿Cómo se nota que tengo los tickets de cerveza ya, eh? No. Sí, estoy soltero. Bueno, yo hice este intento de artículo póster y realmente ahora mismo no me acuerdo muy bien qué puse. Yo sí, que me lo leí también. ¿Y te pareció interesante? Sí, ¿no? Vamos a ir por orden. Hombre, por supuesto que sí, Vamos a ir por orden. Bueno. Claro. Bueno, mi intención era un poco, según lo que me han contado los tunos abuelos, los santos abuelos, a lo que yo he vivido y a lo que me imagino que puede ser, ¿no? La tuna en Madrid. La tuna en Madrid viene de algo que yo puedo, bueno, lo que yo llamo morirse de éxito. Por favor, silencio, ¿eh? Bueno, morirse de éxito. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las tunas, las generales que podemos encontrar hoy, como pues son de la Politécnica, ¿no? Pues Montes, Obras Públicas, Peritos, Informática, pues estas tunas se formaron en los años 70. Y ahí la tuna era lo más. Lo que más. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a entrar chicos ahí a tope. Había esta selección. Que cuando había examen de pardillos, que hubierais suspendido todos, había una cola para entrar a la tuna. El que sabía hacer algo, quizá entraba. El que no valía, bueno, el que no sabía hacer nada, a la calle. Es todo lo contrario. Fíjate la diferencia. Entonces, en esa época, era lo más. ¿Y qué pasó? Entraba lo mejor de lo mejor. Y empezaron los grandes certámenes de Madrid, como el de Caja Madrid y el Gente Joven de la televisión española, que ganamos nosotros en el año 84. Y bueno, a eso me refiero un poco, ¿no? Que era lo más de lo más. La tuna en España era un poco así en general, pero en Madrid, como hay tantas tunas, yo tengo un panfleto de periódico que cuenta hasta 40 tunas de Madrid, ¿eh? Hasta de turismo, de psicología, lo que podáis imaginar, había una tuna de eso. Y bueno, con los años, ¿qué pasó? Pues empezaron a subir a la parra, que decimos, a la rueda de la parra, que somos lo mejor de lo mejor, y reventaron Madrid. Digo, ¡puf!
tanto y que murió de éxito. Entonces, bueno, a partir de los años 90, por ejemplo, el certamen de tuna de la Politécnica es un ejemplo de ello. Cuando empezó en el año 82, 83, 84, hasta los años 90, 92, había unos 14, 15 tunas concursando. Ahora hay 7. Y una de ellas es de 2. O sea que, ¿qué ha pasado? Pues eso, que ha petado, porque muchos, que va también un poco a lo que estamos hablando todo este rato, se negaron a que las mujeres pudieran ser de la tuna. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasa, que si desprecias un poco lo que decía, la intención, ¿no? Las ganas de hacer cosas porque son chicas, pues al final te cargas lo que es. Y yo quería un poco resaltar un poco nuestro ejemplo. Mi tuna murió en el 2003. 2003, 2004, 2005, Pocholo y Braguetas eran los últimos. Y hasta 2016 esto no volvió a surgir. Surgió porque, bueno, pues el Langui que está por ahí era su padre tuno y pues con un grupo de chavalitos, uno se tocaba la guitarra, otro que tenía interés y tal, pues formaron la primera generación. Luego entraron otros 2, yo uno de ellos. Luego otros 2, otros 3. Y estas chicas que están ahí al fondo, María Luz, me refiero a ti, María Luz. Hola. Pues esas chicas que están ahí nos dijeron, que siempre salían con nosotros, eran amigas de la tuna, nos dijeron, oye, nos gustaría formar una tuna femenina y tal. Se lo preguntaron a muchas tunas de Madrid, a muchas, ¿eh? Y ninguna les dijo que sí. Nosotros lo valoramos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Joder, si tienen ganas de darle caña. Y aquí están, con su trajecito, su pompa. Ahora tienen hasta una segunda generación. Está la segunda generación. Y claro, eso también surgió un poco también de nuestra escuela. Y aquí está Alba para protagonizarlo. Y ya tiene su segunda generación. Aquí está la Rebe, esta chica que hace lo que quiere, Elena, que es su primer día. Su primer día ese. ¿Y qué ha pasado? Ahora hay chicas en nuestro entorno de tuna. ¿Y qué ha pasado? Que hay el doble de chavales. Ahí están los bobos. ¿Hay chicas? Pues vamos. Así somos los hombres, ¿no? Pues hombre, yo quiero recalcar eso un poco. No sé si tiene mucho con lo que estoy diciendo, pero me da igual. Es mi tiempo y hago con él lo que quiero. Pero bueno, también es verdad que frente a esto ha habido siempre un apoyo institucional por parte de la Escuela de Montes muy importante. Aunque la Tuna de Montes dejó de estar partícipe como solía ser y luego ha vuelto a serlo, ¿no? Pero la escuela, la dirección, los profesores siempre nos han tenido en cuenta. Y de hecho van a venir mañana un profesor y el subdirector de la escuela. Y eso también es muy importante, tener respaldo institucional, porque si no, somos la Tuna de Montes. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Pues no, porque lo dice el director, que nos llama para las graduaciones. Esta foto no se ve, pero aquí sale Sifredo, el profesor de Economía. Aquí sale Ramón Elena, el de Ecología, que está un poco pixelado. Pero sin esto, sin que nos llamen los profes la dirección, es que no valemos ni... Ah. Por eso siempre, de hecho venimos hoy de tocar en una convención de un profesor que se había jubilado. A la señora de la limpieza hemos tocado también. Luego hemos tocado con el curso de construcción en madera. O sea que nos quieren y nosotros les queremos a ellos. Y si no hay esa relación institucional de universidad, tuna, esto es como decir, pues yo soy payaso porque sí. No. La tuna nace de la universidad. Es como, al final yo siempre lo digo, que al final es como servicultura, ¿no? Hay un árbol padre, unos pequeños chirpiales. No me quiero enrollar mucho, pero espero haber inculcado, sobre todo a vosotros, que sois los más jóvenes, ¿eh? Siempre id con ellas, vosotras, con estos, ¿vale? Y al final estamos para divertirnos, para pasarlo bien. Bueno, yo no digo nada más, es que me voy a poner a llorar de la emoción. No, lo he hecho fatal, no. Y ahora, Ahora don Feli me va a dar caña. Bien. Bueno, primero tienes un par. Tienes un par. ¿Esto funciona o no funciona? Sí, estudio el mío, sí. Anda que el apoyo logístico Ahí está, bien.
Bien, primero me llamó la atención el título cuando me llegó. Me designaron esta mesa, que teóricamente era mañana por la mañana. Me sorprendió la conclusión, porque empiezas sin fuente que lo documente, hablando de que la tuna surge en la Edad Media, lo cual es una falacia. Bueno, sí. No, es una falacia, no lo puedes poner en unas jornadas académicas como esta. Y te lo digo con cariño, porque yo también... Claro. Yo he sido entrevistado en la radio de Puerto Rico y he repetido lo que me dijeron mis mayores. Origen sopista, 800 años. Bueno, 800. Eso es fruto del adoctrinamiento de la falange. Y lo puedo decir así de claro porque en una subasta compré un programa del tercer concurso certamen nacional de tunas universitarias organizado por la falange en 1954 y el programa pone 800 años de tradición. Ya, no, pero vamos a ver, nuestros mayores no tienen culpa de repetirnos las cosas. Emilio de la Cruz no tiene culpa por escribir novelas tan buenas. Pero se te ha olvidado que antes de escribir ese El libro del buen tunar, don Emilio de la Cruz y Aguilar publicó La historia de las universidades en 1984. Y ahí don Emilio de la Cruz aprovecha para meter una cuña en un libro que va de universidades y es muy bueno, agotado. Meter una cuña hablando de asociaciones estudiantiles y mete la tuna como un supuesto origen goliardo, que es falso. Pero eso es lo que le contaron a don Emilio de la Cruz los de la tuna del CEU. ¿Por qué es falso? Porque los goliardos nunca estuvieron en España. Desaparecieron en el siglo XIV y estuvieron en el sur de Francia. Entonces, volvemos otra vez. Hay un insigne autor, Karl Tucholsky, que fue el autor de la frase más vale una imagen que 1000 palabras, pero también dijo una cosa relacionada con la prensa que podemos aplicar. Yo me la aplico siempre. Decía que, salvo los especialistas, la gente no suele leer más que una fuente y se olvida de leer fuentes diferentes. O sea, te quedas solo con El País, pero no lees el ABC, El Mundo, La Vanguardia. Y como solo leen una fuente, repiten como papagayos lo que se estila decir al respecto. Somos universitarios, por Dios. Somos la élite de la sociedad en tanto en cuanto hemos accedido al mayor grado de estudios de nuestros países. No podemos repetir como papagayos cosas que hacen daño. Hacen daño porque son falsas. A mí me llena de orgullo saber que la tuna surge gracias a una circular de febrero de 1834 de la regenta María Cristina, cuando fallecido su marido Fernando VII era menor de edad, Isabel II, para liberar las fiestas de máscaras, el carnaval. ¿Y por qué? Pues porque había muchas solicitudes de permiso, porque antes del carnaval había que pedir permiso y tenía concesión regia. Y fueron tantas las solicitudes que en diciembre, antes de finalizar el año, se liberó de eso y le autorizó a los gobernadores civiles y a los alcaldes para que acometieran la tarea de dar permiso de bailes de máscaras, etcétera. Así empezamos nosotros. Y nos llamamos estudiantina no por ser estudiantes los que formaban las comparsas, sino porque 50 años de que apareciera la palabra estudiantina por primera vez en un diccionario, se conocía en tiempos de Fernando VII, se conocía como estudiantina cualquier grupo de personas que salen a la calle pidiendo dinero. ¿Por qué? Todavía existían aquellos estudiantes pobres que salían a la calle a correr la tuna. Eso sí existieron, pero el origen sopista no. Y todo eso nos hace entender muchas cosas. Y es nuestra obligación como universitarios disipar la falsedad de la realidad. Me siento muy orgulloso de ese origen mendicante por las calles para ayudar a colectivos desfavorecidos en el siglo XIX. Es muy hermoso. Para mí vale más que un falso origen sopista
creado por el costumbrismo del siglo XIX. Entonces, por favor, hermano en la tuna, primero, no utilices en un trabajo académico una novela. El libro del Buen Tunar es una novela. Bueno. Don Emilio de la Cruz pone en la página 8 que un tercio de lo que ahí relata aconteció. Un tercio se lo inventó y el otro tercio es totalmente fantasioso. Lo pone en la página 8 del libro del Buen Tunar. Léanse el prólogo. Hombre, si me permite, don Félix. Sí, no, Guaraguao. Sí, no, le queda genial con el bastón y todo. El don... Hombre, yo no me refería a que el origen de la tuna fuera en la Edad Media en Ahí lo sí. pone. Sí, igual está mal expresado. Yo me refería a aquella costumbre del estudiante universitario a cantar por algo, ¿no? Sí, pero no era tuna. Claro. Bien, bien. No hay una Mira, caemos la tuna se declara, ¿no? Nosotros caemos en dos pecados. Los tunos caemos en dos pecados. Por lo menos. Los confesables. Primero, queremos que las cosas sean como nosotros las tenemos idealizadas. Partiendo de ahí, resulta muy bonito pensar en 8 siglos de tradición. Muy bonito. Pero es falso. Vale. También resulta muy bonito pensar en los estudiantes pobres de antaño. Vale. Pero tenemos que ir a las fuentes. La palabra tuna aparece en un diccionario en el siglo XVII con un solo significado: higo del nopal, fruto del nopal. En España el higo chumbo. Sí. Vale. No fue hasta mitad del siglo XIX, en pleno costumbrismo, que se añadió un segundo significado: vagabundo pordiosero, holgazán. Yo no me siento identificado con ese significado. Y no fue hasta 1914, tercer significado, 1914, Alfonso XII, que se equiparó a estudiantina. Bien. Por tanto, si leemos un poco, no podemos pensar que cuando Cervantes hablaba de tuno en la primera edición del Quijote, 1605, hablaba de tío de mí. No, hablaba de un holgazán vagabundo. Sí, sí. La Edad de Oro, Góngora, Quevedo, lo mismo. Sí, pero es verdad que Quevedo, no sé en qué libro... Pero son novelas. Claro. Pero habla de unos estudiantes que con su dulce soniquete... No es sé que qué, eso está... que al final no se llaman tunas, ¿no? Pero, no era tuna. Claro, Primero, no se llama, es que no era. Segundo, los soniquetes, ¿qué instrumentos utilizaban? Pandereta, triángulo y castañuelas. No se parece mucho a la tuna. El último relato de estos estudiantes que podemos utilizar la expresión corrían la tuna. Lo compré y me llegó un libro antiguo en una subasta de 1920 de Théophile Gautier, francés, en la última etapa de cuando se estilaban los viajes a lugares exóticos, costumbrismo, igual que el que hizo Gustave Doré y el barón Charles de Davilliers, que de ahí conocemos los famosos dibujos del estudiante viajando con arriero. Bueno, pues Théophile Gautier dice que estaba desayunando y aparecieron 4 estudiantes con triángulos, con pandereta y con castañuelas. Que el de la pandereta era un virtuoso que igual la tocaba con los codos que con los pies, con la rodilla, con la cabeza. Y si no, cogía y le atizaba con el parche a la cabeza de alguna vieja que hubiera en la taberna. Bien, sí, pero eso no era una tuna. Eran estudiantes que transitaban de un sitio al otro, llegaban a las tabernas y hacían 4 gangas porque cantaban canciones burlescas, o sea, mofas, para pedir que le regalaran donativos y seguir el camino y comer. Eso no era una tuna. Pasa que es muy bonito pensar en el origen romántico de esos estudiantes. Y las cosas cuando se afirman en academia hay que demostrarlas. Entonces yo, mira, voy a tener muchos enemigos por esto.
pero que me demuestren, Dios lo quiera, que me demuestren que el origen de la tuna está en los estudiantes de antaño que corrían la tuna, que me encantaría, pero yo no lo he encontrado y llevo 12, 13 años investigando. Y no tiene nada que ver, Por cierto, que tenían prohibido alejarse más de 2 dietas de su universidad porque perdían el amparo del rector o el maestrescuela. 2 dietas equivalían más o menos a 40 kilómetros. Muy lejos no se podían ir a correr la tuna, ¿vale? No, te lo agradezco de verdad. Yo, perdona que sea tan franco. No, para eso estamos. Pero las cosas bien hechas nunca están mal. Claro, Gracias por tu trabajo. No, hombre. Gracias. Mi trabajo es esto. Mi trabajo es esto. Estos. Esos. Ah, claro, tengo que presentar. Bueno, después de mi brasa, va a seguir mi compi Carolina Rodríguez, Pedro Barreira, Diana Figueiredo y Ricardo Saavedra con es inglés. Implementation of a General Evaluation System for Tuna Festivals. Está bien. Sí. Sounds good. Sounds good. Obrigado. Lo vas a defender en inglés también, ¿no? No. Se os meus colegas puderem vir a acompanhar-me, Saavedra. O Saavedra vai ter de ficar ali a controlar a parte do som, mas ele vai nos dar apoio. O Saavedra, ali o caraquinha. Só queria dar uma nota antes de apresentar para as futuras apresentações. Por favor, tentem ser o mais breve possíveis, porque para além desta ainda há mais 3 pósteres. Por isso, vamos tentar cingir aos 3 minutos por apresentação e mais 2, 3 minutos para questões. Ok? Ya, estou jodido, ¿no? Pronto. Muy bien. Muy bien. Queres começar tu? Bueno, gracias por venir a verme. Nós decidimos fazer esta investigação Claro, porque percebemos que ¿Qué hacéis? Tromparon, ¿no? a falta de diretrizes universais no processo de avaliação do evento leva a que algumas das decisões tomadas pelo painel de jurados seja contestada pelo público. Porque avaliar e ajuizar é uma matéria sempre complicada. Por isso, nós, enquanto membros ativos de uma tuna, questionamos-nos o seguinte: de que maneira é que podemos avaliar justamente um festival de tunas? E com este estudo nós objetivamos identificar os critérios de avaliação de um festival de tunas e propor um sistema de avaliação universal de festivais de tuneio. Para a realização deste estudo, foi elaborada uma revisão simples da literatura. Foi realizada a análise de 6 regulamentos dos festivais de tunas mistas, masculinas e femininas, atendendo aos seguintes critérios: tipologia de prémios, critério de avaliação e duração da atuação em palco. Após a análise dos regulamentos citados, podemos concluir que os prémios mais comuns foram pandeireta, estandarte, solista, instrumental, passacalhos, serenata, melhor tuna e tuna mais tuna. Refletindo sobre os critérios de avaliação de cada regulamento analisado, propusemos as seguintes normas avaliativas para cada prémio: melhor pandeireta, marcação rítmica, coreografia e graciosidade, originalidade, dificuldade de execução, coordenação rítmica com temas apresentados. De seguida, para melhor estandarte, nós conseguimos prever que os critérios seriam a coreografia e graciosidade, postura em palco, beleza do estandarte, respeito pelo estandarte, a variedade de dificuldade nos movimentos e classe no porte do mesmo. Para o prémio de melhor solista, temos em conta a afinação e a respiração, o timbre e colocação da voz, a harmonia com os instrumentos e vozes, a postura em palco e a sua imagem e a dificuldade dos temas interpretados. De seguida, passamos para o
melhor passacalhos, onde temos em conta os temas interpretados, coreografias efetuadas, a alegria e contacto com o público e a resposta do mesmo. Para melhor passacalhos, temos... Serenata. Para melhor serenata era a interpretação musical e vocal, tema escolhido e postura geral da tuna. Melhor tuna era entrada e saída de palco, postura em palco, indumentária, apresentação dos temas, repertório apresentado, afinação instrumental e vocal, interpretação musical e vocal, apresentação de temas originais, originalidade da atuação, pandeiretas, estandarte, solista, empatia com o público, cumprimento do tempo de atuação e postura da tuna ao longo do certame. Tuna mais tuna, postura tunante fraterna com todos os agentes envolvidos no certame, cumprimento do regulamento e demais normas do certame, correta interpretação dos valores tunantes tradicionais. Nós basicamente com este estudo nós propomos uma implementação de um sistema de avaliação universal intitulado Regulamento do Certame, que todas as tunas poderiam usar no seu festival para que nós, enquanto tunas participantes, soubéssemos por que é que estamos a competir, porque grandes partes dos festivais têm prémios próprios, têm critérios próprios que nem sempre vão de acordo com a perspectiva de cada tuna. E nós, ao pensarmos em uniformizar isso e termos uma coisa que todas as tunas utilizariam, ajudariam-nos a prepararmos-nos melhor para os festivais. E pronto, esta foi a nossa proposta. A ver, interesante, va a ser muy difícil, si no imposible, implementarlo universalmente, porque cada una, y en España imposible. Bien, pero a donde quería llegar, no entiendo por qué consideran que un criterio importante para la bandera es el diseño de la bandera. Creo que eso no interfiere en nada a quien baila la bandera, que es lo importante. Puede tenerla pintada en acrílico o bordada en seda. Habría que uniformizar el tamaño, porque del tamaño depende el peso y la dificultad, pero no el diseño. Pues bueno, puede aclararlo. Y segundo, creo que han caído en lo que caen, por ejemplo, los señores que estaban aquí del debate. Sí. Se han centrado en la musicalidad. Respiración, coordinación, afinación. Y se olvidan una cosa importantísima de la tuna. La tuna siempre se ha caracterizado por el humor en escenario, el palco. La tuna siempre ha hecho bromas, ha montado números musicales de parodia. Si nosotros perdemos esa parte alegre, pícara de la tuna, perdemos identidad. No solo, la tuna no es un grupo de músicos disfrazados de tunos, no. Somos estudiantes que nos une la música y que además tenemos una manera diferente de entender el mundo universitario con el humor. Pero me ha gustado. Lo de la bandera no lo entendí. Sí, sí. Si se refería al tamaño, sí, porque pesa más una grande que una chiquita. Sí. Y pesa más una bordada que una pintada. Sí, eso sí. Eso sí. Sim, nós compreendemos o feedback sobre o estandarte realmente, pensando melhor o desenho, a estética do estandarte, não deveria ter um fator importante na decisão do prémio. Porém, sobre o que falou sobre a tuna não ser só um grupo musical, nós concordamos plenamente, porque até o escrevemos no nosso póster. Nós, aqui na parte do problema e questão, nós pusemos aqui que não se poderia descurar que a tuna não é só musical. É um grupo de amigos também que estão juntos a tocar umas guitarradas. Estão a passar um bom serão. E também nós falámos no resumo de que uma das nossas sugestões, para além da implementação do regulamento do certame, é que no painel de jurados houvesse tanto pessoas cultas na parte musical, como também na parte das tunas em si. Nas partes das tunas em si, porque às vezes nós vamos para um festival e vemos
o professor do conservatório, vemos o presidente da Câmara e pessoas que realmente são idóneas na parte musical. E depois e quem é que é idónea na parte da música Tunai? Onde é que estão? Ahí coincido. Cuando yo fui jefe de mi tuna en 1988-89 y organicé el primer Costa Cálida certamen internacional ahora en Murcia, el jurado fueron 5 personas, 3 profesores del conservatorio y 2 tunos antiguos. Sí. Es importante la musicalidad, sin duda, pero hay que saber entender al tuno. Sí. Y los chistes y las bromas y las parodias que hacen en el palco. Es importante. Y sin eso perdemos la esencia. Obrigado. Muito obrigado. Queres fazer uma pergunta? Peço imensa desculpa, Não, mas não. a questão do estandarte. Sim. Há uma coisa que enquanto espectadora e na minha tuna, há aqui um problema que é relacionado com o desenho. Na minha cidade nós só temos uma cor no estandarte da cidade. Certo. Ou seja, mesmo que quem está a fazer o estandarte esteja a fazer a toda a velocidade, parece que está lento. Mas quando tem aquelas bandeirinhas, Sim. como a vossa, por exemplo, pode ser a mesma velocidade, mas o efeito visual vai parecer diferente. Logo aí o outro ganha pontos. Podem estar a fazer a mesma coisa, pelo efeito visual ganham mais pontos. Outra coisa, eu acho que o grande problema que existe nos festivais não são os critérios, é o júri, porque disseram muito bem, tem que haver um júri uniforme, tem que haver professor do conservatório ou da academia, qualquer coisa, tem que haver pessoal de tunas, mas quando se mete ao barulho, pessoal de outras tunas que não são a tuna da casa, em que todos nós sabemos, todos nós passamos por isso, têm alguma coisa contra, não têm, gostam mais deste, gostam mais daquele, acho que o grande problema se calhar está mesmo aí, não tanto nos critérios de avaliação. Peço desculpa, tinha que dizer isto. Não, foi uma boa intervenção e agradeço. Obrigado por nos terem ouvido. Custódio, olá! Ele é júri. Consegue ouvir? Sim. Ui. Má ideia. Eu, por acaso, fiquei bastante interessado no tema, que eu tinha lido o título, mas até é um tema que me chama bastante a atenção, que mesmo na organização de vários festivais já tive essa discussão várias vezes com várias tunas, e eu, tal como a Linda disse, eu até acho que a perspectiva é diferente. É exato, as maiores dificuldades que senti, ou agrumos que senti por parte da reação das tunas aos jurados, até é quando se envolve a parte não musical, que é, eu estou habituado a um contexto onde sempre tento ter pessoas entendidas de música, mas fora das tunas, por exemplo, professor do conservatório, professor, alguém conhecido do contexto artístico ou assim, antigos tunas, portanto, para avaliar a componente também, que não apenas a componente social das tunas. Eu sinto que o problema é quando se tenta envolver por a forma de agradecer, quando se envolvem literalmente os presidentes da Câmara, os presidentes das juntas de freguesias, sim, o diretor da escola, que se calhar não percebe nada do assunto. Sim. É aí que eu sinto que há o maior problema, porque quando os jurados percebem de música, e não só de música, ou seja, da parte social da tuna, a parte da frente de palco, que não é apenas música, a interação com o público, a coisa corre bem, mas é muito raro conseguir um painel de jurados, ou que eu já tenha assistido ou que tenha formado, onde consigo que as pessoas entendam de facto de tudo o que se passa ali. A partir do momento que há um presidente da Câmara, há um presidente da Junta, lixou tudo. Sim. Outra componente que acho tendenciosa e respeito, e tenho o maior dos respeitos pela historicidade e a tradição das tunas, é considerar, ainda por cima nos tempos modernos, há aqui um fenómeno que tenho assistido, considerar como frente de palco e une exclusivamente estas duas vertentes, a pandeireta e o estandarte. Porque recentemente, e nos últimos anos, certeza que já toda a gente aqui assistiu a fenómenos emergentes de, não sei como chamar isto, mas outras manifestações coreográficas diferentes que não se encaixam nem num contexto de bandeira, nem num contexto de pandeireta. Já vimos aqui, de certeza, todos usarem bandeiras que se usam em ginástica rítmica. Sim. As bandeiras, não sei o nome daquilo, mas pronto, há umas bandeiras próprias. Há coreografias, muitas tunas, quando fazem produções temáticas nos seus temas, fazem muito trabalho coreográfico e que eu fico genuinamente impressionado, mas que nunca poderão ser avaliadas em contexto de pandeireta ou estandarte, mas que
Pois, e tal como até a apresentação de há bocado, o trabalho que as tunas mistas têm, que é o dobro, que é, faz todo sentido, e há muitas tunas masculinas que fazem isto, preparam um tema e usam aquele tema durante um período, uma tour inteira. Durante um período vão-se e apresentam sempre o tema que prepararam. As tunas mistas não podem fazer isso. As tunas mistas preparam o seu tema de casa, fazem uma produção gigantesca, demoram 3 meses ou mais a produzir um tema. Esse tema está completamente obsoleto passado 2 semanas. Porque já não o podem usar, porque já é contextualizado, têm números coreográficos que não podem reutilizar porque não vão ser valorizados nunca. Portanto, e eu tenho conhecimento de um festival que vai acontecer no fim do ano, vou tentar ser breve, desculpa, no fim do ano, onde parte da organização até discutiu comigo a ideia de não vai haver prémio a distinguir pandeireta de bandeira, vai haver um prémio de coreografia. Onde, pela primeira vez, e de repente aqui já há uma coisa interessante, que é a própria postura em palco, fazer um passo uniforme, e já vi tunas a andarem aos zigue-zagues de formação, pode ser um critério preponderante. A postura em palco passa a fazer parte da coreografia. Portanto, se calhar, tal como disse, não é fácil arranjar um uniforme, até porque da forma que vocês estão a propor, já é uma visão que estão a impor no resto, porque há diferentes abordagens. Eu venho até de um contexto onde me ensinaram a não valorizar solistas, ou expressões de solista. Apenas é valorizado no sentido de se acrescenta à sonoridade da tuna, ao melhor tuna, sim, mas não enquanto solista. É um coletivo, é um grupo. É sempre valorizar o grupo. Nunca tentar ao máximo não valorizar aquela pessoa em particular, ou uma manifestação de uma pessoa. Certo. É só a minha. Obrigada. Olá, amor. Félix? Não, bem. Estou aqui. É tarde, não sei. Tenho esta é realmente uma questão muito pertinente, que é o facto de se avaliar nas tipologias masculinas, femininas e mistas, festivais de tuna com igualdade, com justiça, pelo menos em Portugal. E isto realmente há uma dificuldade imensa, porque nós vamos de auditório em auditório, de festival em festival, nos melhores palcos do país, mas cada tuna tem o seu regulamento de tunas, tem os seus prémios diferentes, de região para região, de festival para festival, e depois chega-se a um ponto que efetivamente há resultados que são inequívocos, há porta-estandartes que deixam cair bandeiras não sei quantas vezes, e às vezes é conferido um porta-estandarte que deixa cair 4 ou 5 vezes a bandeira, ou o estandarte. Depois, solistas que, por exemplo, desafinam imenso, e é atribuído o prémio de melhor solista, quando na verdade há um solista ímpar que foi completamente afinado, que teve controle técnico, que teve tempo, e teve depois a postura de um solista. E, portanto, não há uma definição clara. Eu concordo com esta comunicação. Aliás, acho que é uma das comunicações mais pertinentes também aqui nesta noite. Não há uma definição e uma clareza nisto. E desculpem-me dizer aqui neste evento, mas não há por ausência de clareza, e não há por subjetividade, e não há por mero interesse e olhar para o umbigo de cada um. E isto acontece, já acontece há algum tempo, já ando nisto, o Félix anda há 44 anos, eu ando há 14, e portanto já ando há algum tempo, para saber que isto acontece assim. E não é pelo facto de eu ser membro da House Tuna, não tem que ver com isso. Tem que ver que já vi também em muitos palcos, aqueles que eu já frequentei, de ver o contrário. De ver a minha tuna, por exemplo, a ganhar prémios, e desculpem dizer isto na nossa própria casa, mas também às vezes não nos merecermos quando mereciam outras. Portanto, não há um júri selecionado, identificado de pessoas de competência que sejam objetivos, e por outro lado, mesmo que haja um júri independente, quantas tunas não interferem, se calhar, num júri? Direto ou indiretamente. Pelas entidades, como disse o Cristóvão, e tem razão, o Custódio, desculpa, pelas entidades, pelas instituições, pelos patrocínios, pelo facto de apoiarmos ou deixarmos de apoiar. Isto realmente um problema. E é um problema porque depois as tunas não vivem de prémios. Não há nenhuma tuna em Portugal, nem aqui, nem em Espanha, que vive eventualmente de prémios. Mas as tunas, quando vão a um certame, quando vão a um evento, também necessitam de ser reconhecidas por aquele trabalho que fazem naquele palco. E esse trabalho é reconhecido por cada um que faz alguma coisa com o instrumento que tem,
com a bela voz que tem, a sua postura e tudo, durante 3 ou 4 dias num certame. E muitas vezes é desconsiderado. E não tem que ver com as tunas mistas, vai muito mais longe. E este é um problema que tem que se resolver. E a minha questão, que eu deixo-vos a vocês os dois, é: seria possível haver uma plataforma, um fórum de entendimento para que pelo menos uma tipologia de tunas masculinas ou femininas ou mistas se entendessem num único regulamento de festivais que valesse em Bragança, no Porto, em Lisboa ou no Algarve? Deixo-vos a questão. Sí, lo entendí y es una idea excelente. Lo que ocurre es que veo utópico que todas las tunas del país lo acepten por varios motivos, y el más importante es que yo lo he sufrido en todos mis años de tuna. Siempre que vas a un certamen, en el jurado hay parcialidades. Es la manera más elegante que lo puedo decir. Y siempre te encuentras con que, por ejemplo, el premio al mejor solista se lo dan al que chilla más pero afina menos. Es problemático, y yo he visto muchos en 44 años. Lo que has dicho me ha gustado de la coreografía, pero es que mi experiencia es que de los últimos 10 años, por lo menos en España y en Hispanoamérica, la coreografía va como uno de los criterios del premio de pandereta y bandera. Es uno de los criterios. Y puedo dar una idea. Nosotros en Murcia, en el Costa Cálida, hace 20 años, para evitar parcialidades y favorecer, o que un miembro del jurado quiera darle 10 puntos a una tuna, qué sé yo, en musicalidad, por ejemplo, cada epígrafe, cada elemento de la votación, que puntuación de 0 a 10, luego se pondera por un coeficiente. Entonces, si yo quiero darle el premio a la tuna mixta tuya y le doy 10, luego el coeficiente lo normaliza y lo compensa con el que te tenga manía y te ponga un 0. ¿Entiendes? Es muy complejo, por eso el trabajo tiene mucho mérito. Sí. Es muy difícil, muy complejo. Y este tema de la coreografía, fui testigo en un certamen en Chile en 2015, y es un elemento que se utiliza en el Costa Cálida de Murcia por lo menos desde hace 15, 17, 20 años. Sí, y es muy bonito. Los 4 banderas, haciendo es un ballet mientras haces tu arte, que es tocar el instrumento o mover bonito la bandera. Sí, toda la razón. Muito obrigado. Muito obrigado. Es casi la 1. Bem, não vou dizer obrigado aos que estiveram a falar, porque falei agora, não é? De seguida vou chamar o próximo grupo, que é composto por Catarina Oliveira, Daniela Gonçalves, Irina Gonçalves e Vítor Gonçalves. Vão apresentar o póster Digital Technologies Used by Portuguese Tunas, Survey by Questionnaire. Por favor, tentem ser o mais breve possíveis, e também as perguntas tentem ser o mais breve possíveis. Muito obrigado. Bem, boa noite de novo, né? Estou aqui outra vez. Antes de mais, vamos começar assim com quebra-gelo. Nós queremos que vocês façam. Nós vamos fazer 2 perguntas e vocês metem a mão no ar para nós percebermos mais ou menos como é que vamos continuar. Então, daqui, quem é que usa frequentemente o Facebook? E o Instagram? E o TikTok? Ora bem, basicamente o nosso póster tem a ver um bocado com isto, as tecnologias digitais usadas pelas tunas portuguesas, sejam mistas, femininas ou masculinas. Nós percebemos que as redes sociais neste momento são umas plataformas que as tunas usam em contexto geral, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o Instagram,
seja o LinkedIn. No entanto, o TikTok e o BeReal têm sido duas redes sociais que têm sido usadas atualmente com maior frequência e os jovens têm usado muito mais do que as outras redes sociais. O nosso objetivo com este trabalho é perceber que redes sociais é que as tunas utilizam, de que forma é que utilizam para promover o seu trabalho e o seu marketing. Como base para este estudo, fizemos um inquérito no Google Forbes, em que tivemos uma amostra de 52 pessoas, estudantes, pertencentes a tunas portuguesas, mistas, femininas e masculinas. Tivemos como conclusões deste estudo que a rede social mais usada para a divulgação e promoção das tunas é o Instagram, seguido pelo Facebook. E a forma mais rápida para chegar a informação a todos os elementos da tuna é mais frequente utilizarem o WhatsApp e os grupos criados nas outras redes sociais. Apesar da aparente abrangência da nossa amostra, nós propomos-nos a fazer algo cuja população seja ainda mais vasta, visto que 52 pessoas, tendo em conta a dimensão e o número de tunas, tanto mistas como masculinas como femininas, o objetivo não é generalizar apenas a estas 52 pessoas, mas alargar o estudo de forma a atingir mais gente e podermos perceber como é que de facto as tunas utilizam as redes sociais em seu benefício. Para terminar, como isto é de tecnologias digitais, gostávamos de tirar uma foto com vocês para o nosso BeReal, porque vamos partilhar depois nas redes sociais das jornadas e queríamos depois, não se esqueçam, de dar o vosso like em todas as publicações que vamos pôr nas redes sociais das jornadas. Obrigada. Ora bem, podem olhar para aqui. 1, 2, 3. Para cá, para ali. 1, 2, 3. Obrigada. Hola. Bien, muy interesante, me la leí. Me sorprendió que TikTok tuviera algún tipo de seguimiento con lo poco que se puede transmitir en tan poco tiempo. Me sorprendió también que otra que tiene el límite de caracteres fuera muy utilizada, porque salvo para hacer convocatorias de reuniones, para poco vale, ¿no? No me sorprendió nada el Instagram que se ha puesto de moda, aunque también tiene limitaciones de cantidad de texto. No me sorprende nada el Facebook, pero parece ser es que la utilizamos los bellos. Y no me sorprende nada que el WhatsApp se hagan con WhatsApp grupos de contacto dentro de la propia tuna para transmitir mensajes. Pero es bonito haberlo puesto en negro sobre blanco con un estudio. Me interesa mucho. Muchas gracias. Obrigada a nós. No necesito. Ponerle la voz a este hombre que no puede presentar. Ya está, ya está. Hola tuya, macho. Joder. Bueno, vamos a seguir. Te queda poco. Y a continuación, las señoritas Silvana Sousa, Juliana Ramos, Beatriz Alves, Marlene Martín van a presentar su póster que se llama Adaptação da música tradicional transmontana para o contexto de Tunas. Aquí están. Obrigado. Gracias. Que puedes. Boa noite a todos. Tal como já foi dito, então, o nosso tema é a adaptação da música tradicional transmontana para o contexto de Tunas. O nosso trabalho incidiu muito no tipo de músicas em que as tunas se inspiram para criar os seus originais. Temos o exemplo do fado e, mais recentemente, a música contemporânea. Exploramos também um bocadinho o facto delas se inspirarem no cancioneiro tradicional transmontano. E
Pronto, basicamente é um resumo do nosso trabalho que agora vai seguir com elas o resto. E então, o presente estudo foi conduzido essencialmente pela seguinte questão: de que forma se pode adaptar a música tradicional transmontana para o contexto de Tunas, em que os objetivos foram entender como se dá a adaptação dos cancioneiros regionais ao contexto de Tunas e valorizar o uso deste documento para a preservação do património e inovação tunai. Basicamente, o que é que consistia o nosso estudo? Nós somos um grupo que vive... nós somos um grupo que vive das nossas raízes. E todos os grupos associativos, culturais, sejam eles tunas, sejam associações das próprias terras, entre outros, adaptam os seus cancioneiros, cantigas e músicas que foram escritas há muito tempo para dar uma nova roupagem àquilo que é o seu repertório musical. E nada nos valoriza mais e nos dá mais orgulho de pegar nas nossas raízes e poder fazer músicas a partir delas. Nós, em 2016, lançamos um álbum chamado Tuna Mais Tuna, Duetos, onde pegamos nas instituições da cidade e gravamos com eles músicas nossas, nomeadamente com o grupo de Carrazeda de Anciães. Gravamos A Lua Feiticeira e com o Ricardo Almeida gravamos O Fogo da Escuridão. Com este tocamos Gaita de Foles e o grupo de Cantares deu outra roupagem a esta música que fala sobre Trás-os-Montes. E também aqui na Tuna cantamos muitas cantigas e muitas adaptações que são do cancioneiro de Miranda do Douro e mesmo da zona de Vila Real e daqui de Bragança. Isto porquê? Porque é importante, se nós somos Bragança e nós queremos atuar para a cidade, é importante usar a cidade para o nosso repertório e para valorizar aquilo que é o nosso trabalho, como se faz nas outras zonas distintas do país. Assim é que se valoriza o nosso património e enriquece o repertório da Tuna, dando diversidade. Não só os originais que nós fazemos, mas também adaptações baseadas naquilo que os outros foram construindo. E isso é a base do nosso tema. Falar daquilo que é importante para nós, do nosso património, porque já consta por aí que em Portugal se quer tornar as tunas como património imaterial da humanidade. E para tornar as tunas património imaterial da humanidade é preciso reconhecer que elas pegam naquilo que já existe para dar continuidade ao trabalho que é feito. E é isso, basicamente é usar aquilo que nós temos de melhor para expor o trabalho das tunas e adaptar aquilo que são as sonoridades das tunas e consequentemente também fazer dinheiro porque as pessoas ouvem. É isso. Obrigada. A ver, me gusta mucho que la Tuna incorpore a su repertorio canciones de su tierra. Es muy importante, pero esto no es novedoso. Esto viene desde el último tercio del siglo XIX. Por tanto, no atenta contra la tradición. Es normal. Y es un elemento más de una de las cosas que decían la política de cultura y los responsables de las escuelas, que hablaban de cultura. Es mucho más. Es aculturación. Tampoco se dan cuenta los políticos ni los que mandan en las escuelas. Entonces, me encanta. Hay que defender lo propio. Y acuérdate lo que, no sé si estaban cuando yo lo dije el primer día, utilicen también los instrumentos propios de tu país o de tu región. En Canarias, el timple. En Puerto Rico, el cuatro puertorriqueño. El cajón en el Perú, que ya se ha hecho universal. El cajón andaluz es una evolución que le dio Paco de Lucía al cajón peruano. Bueno, enhorabuena. Muito obrigado. Gracias. Muito obrigado. De seguida vamos para o último póster, que é da Vera Carvalho,
Diana Figueiredo, Gonçalo Figueiredo e Bruno Gonçalves, o envolvimento com a comunidade como instrumento do crescimento das tunas. Uma salva de palmas. No, se fue, pero yo estoy. ¿Vale? Ora, boa noite. Eu vou falar sobre o envolvimento com a comunidade. Peraí. O envolvimento com a comunidade como instrumento de crescimento das tunas. A envolvência com a comunidade constitui-se como um fator vital à subsistência das tunas, e a tuna que eu escolhi para apresentar como objeto de estudo foi a House Tuna, tuna mista de Bragança, porque consigo ter uma informação mais e precisa das evidências. E então a nossa metodologia e o que pretendemos averiguar é se é presente o envolvimento com a nossa tuna na comunidade. E a metodologia utilizada para chegarmos a esta conclusão foi uma observação participante, chegando às redes sociais da House Tuna e investigando o site, o Instagram, o Facebook, depois também outras plataformas como o YouTube e o Spotify, como podemos ver em alguns originais em que colaboramos com membros de obras sociais, tal como disse a Silvana ainda há pouco aqui no póster dela, e recorremos também a uma entrevista semi-estruturada, onde decidimos entrevistar os órgãos sociais que regem a House Tuna, o coordenador musical na minha pessoa, o presidente do Conselho de Veteranos e a nossa presidente Magister. E pudemos concluir, após a recolha dos dados e a organização, que a House Tuna se assenta no envolvimento com a comunidade em 5 categorias. Na academia, desde a participação em eventos com o Instituto Politécnico, que nos dá a casa e que nos apoia quando necessário. Na ciência, que é o evento onde estamos hoje presentes, como por exemplo as Jornadas Internacionais de Tunas 2023. Na cultura, onde fazemos participações em pequenos certames, onde vamos a algumas ações solidárias, algumas ações de causa solidária, onde vamos também fazer pequenas atuações de rua, também com umas arruadas. Depois, na música, onde temos as atuações gerais, para as quais somos convidados. Temos também atuações litúrgicas, quando nos pedem para fazer casamentos e outro tipo de eventos ligados ao culto religioso e à igreja, que nós não negamos. E também às causas sociais em si, que quando organizamos o nosso festival solidário, que será em maio, sempre e em todas as edições do House e Tunas, a bilheteira sempre reverteu para uma causa solidária à escolha do Conselho Administrativo da House Tuna. E então chegamos a uma conclusão que é: se uma tuna, no caso a nossa, não tivesse um envolvimento tão sério e presente com a comunidade nestas 5 vertentes, seria realmente correto chamar-lhe uma tuna? Obrigado. Bueno, qué pena, yo no puedo ser imparcial. ¿Por qué? Porque de los 9 libros que he publicado, 2, y uno de ellos fue una tesis doctoral, hablaban sobre el compromiso social de las tunas y estudiantinas universitarias. Creo que si la tuna no le da alegría, ayuda a la sociedad cuando lo necesita, le queda grande el nombre de tuna. Es un conjunto musical más, como dice la RAE en el diccionario actual, que es una barbaridad. La tuna siempre ha sido solidaria. Años más recientes, al siglo XX, apoyando la Cruz Roja, la Asociación contra el Cáncer. En el siglo XIX, víctimas de inundaciones, de catástrofes, de epidemias, de terremotos, los heridos que venían de las guerras. Eso es uno de los elementos más importantes de las tunas universitarias y en general de las tunas académicas. Solidaridad.
apoyar al que lo necesita, porque somos unos privilegiados. No puedo decir nada más que enhorabuena. Muito obrigado, Gonçalo Figueiredo. E damos assim por terminadas as apresentações dos pósteres por hoje. Muito obrigado, professora Félix Martínez Monsaraga. Foi. Ai, quem vai? De seguida, e para terminar o dia de hoje, convido a toda a gente que venha aqui à sala para ver o último apontamento musical que é o grupo Tuna de Madrid 2, 1, perdão, com Alfonso, Álvaro e Luís. Uma salva de palmas. Vamos dar um compasso de espera enquanto eles se preparam. Convidamos a todos os que estão lá fora para que venham ver o último apontamento musical do dia, que vai valer a pena. No aquí, aquí. Aquí sí, aquí hace el ruido, ¿vale? Bueno, hola. Venga, hombre. Espera. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, vale. Hola. Tu guitarra puede ser así. Vale. Que solo nosotros tres, tú vas mañana. ¿A quién ya lo ha dicho? Tú vas con el rejón y con el ligero. Hola. ¿Cómo vas a tocar eso? Muy alto. Ah, aquí. Lo más alto posible. Bueno. Espera. Bueno, sé que la noche ha sido un poco larga. Corta. Pero bueno, quiero que no pare de la gente a aplaudir porque esta es la última canción y nos vamos a ir después de esto a la mega fiesta que ha preparado la Tuna Mixta de Braganza. A mí me gustaría saber dónde está el resto, pero bueno, sé dónde está. Votando. gente de la Tuna. Estarás vomitando. Bueno, vamos a intentar interpretar. Bueno, son dos canciones en una. Una es Jalisco y otra es Adelita. Fuerte aplauso a Adelita y Carolina. Y las dos se las dedicamos a Carolina, nuestro amor. Porque es muy buena, chica. Gracias. Bueno, a ver, me ría, ¿eh? Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis y oír cómo suenan sus lindas canciones. Y oír cómo suenan esos guitarrones, echarme un tequila con los malecones.
Si Adelita se fuera con 8, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si en el puerto en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer, la compraría un vestido de seda para llevarla a bailarla al cuartel. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, aunque la vida es un puro vacilón, 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 vacilón. Yo no me caso, compadre querido, aunque la vida es un puro pistolón. Yo no me caso, compadre querido, aunque la vida es un puro vacilón. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Ya está, nos vamos. No, yo no quiero. Venga, vale. Oh, y al grito y otra y otra. Otra. Bueno, Otra. pues ¿Qué? Sabe muy bien. ¿Cuál? bueno, Muy bien. ya que obviamente queremos volver a Braganza, Portugal, vamos a cantar la canción de Volver. Porque canciones españolas no lo sabemos, solo mexicanas. Claro. A mí. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé perder. Lo dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Y llegaría hasta donde estés, y ese perder, quiero volver, volver, volver. Ay, no lloro porque te fuiste, sino porque volviste. Lo dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Ahora todos juntos. Y volver, volver. ¡Ale! A tus brazos otra vez. Y llegaría hasta donde estés. Pudiese perder, quiero
volver, volver. Gracias, gracias. Todo para él, todo para él. También para él, también para él. Ahora cantamos más, pero en el bar, ¿eh? Obrigado. Gracias, gracias. Un aplauso, hombre. Para todos, para todos.